Meu celular está tocando, né? Ah, Eu acho que eu tinha posto no... é, bom, para a gente estar já indo para o final, né, da nossa aula, e assim, algumas perguntas acho que são importantes a gente estar nessa parte final, né? Falamos das usinas, dos atingidos pelas barragens, né, e uma das questões que nós destacamos aqui é a questão sobre a privatização da água, né? E eu acho que esse é um recurso interessante, né? Que nós até antes da gente começar a gravação a gente estava falando sobre isso. E como que você vê essa questão e também ligando com outro ponto que eu não conhecia, que era a questão do aquífero Guarani com a extração do gás de xisto. Do gás de xisto. Bom, essa teoria, né? Existe uma teoria altamente equivocada de que a melhor maneira de conservar um bem natural é que ele seja propriedade de alguém. Porque quando é propriedade coletiva, chamada tragédia dos comuns. Quando é propriedade coletiva, todo mundo usa, todo mundo abusa. Mas quando se torna propriedade de alguém, aí então isso é protegido, né? Alguns anos atrás já começou, são propostas feitas por vários órgãos do Banco Mundial, né? De que países devem privatizar o fornecimento de água. Porque na medida que privatiza, a qualidade vai melhorar, ele vai ser financiado, vai ter recursos, etc. A experiência tem mostrado, em vários casos, a experiência tem mostrado que não é verdade. Aliás, basta raciocinar um pouco, né? Quer dizer, se nós estamos falando de recursos escassos e que são importantes, e a lógica do capital é sempre de curto prazo, por que ele seria melhor para preservar algo que ele vai ganhar dinheiro só a curto prazo? Né? Mas a gente teve experiências para isso, mostrando que são negativas, né? Mesmo a cidade de Berlim, é uma história muito curiosa. Berlim foi dividida ao meio, do ponto de vista da sua política de água, e uma parte da cidade passou a ser, o abastecimento de água foi privatizado e foi uma empresa que ficou encarregada de fazer isso. Os serviços começaram a ficar muito caros, apareceu uma série de problemas, a população pediu para ver então por que estava tão caro, que queria tomar conhecimento das contas, da contabilidade, e descobriram que o contrato assinado entre a Prefeitura de Berlim e a empresa impedia a divulgação da contabilidade interna. Aí o movimento que se formou exigiu um plebiscito para permitir liberar os dados a respeito. E aí ganharam plebiscito, etc. Então agora a empresa teve que liberar os dados e aí eles estão vendo que a empresa estava ganhando dinheiro às custas deles, explorando a água como queria. Nós não temos nenhuma experiência bem sucedida. Houve em caso de Manaus também se fez o mesmo. Grande parte da cidade continua sem água, principalmente os bairros pobres, né? Ou seja, não funciona. Na verdade, quer dizer, questões importantes como essa do abastecimento de água têm que ser garantidos pelo Estado e diretamente, né? Mas você tinha me perguntado. É sobre a questão do aquífero, né? Sim, o gás de xisto, né? Descobriu-se que há gás de xisto preso a rochas que podem ser exploradas. Esse gás pode ser retirado através de uma tecnologia que foi desenvolvida pelos norte-americanos. Mas é uma tecnologia muito preocupante, porque o que ela faz é inserir a água naquela região, forçar a vamos dizer, uma explosão ou uma ruptura dessas rochas, e aí o gás escapa e pode ser então aproveitado. Esse uso, essa inserção de água exige muita água. E todo esse processo pode significar que essa água que vem com uma série de substâncias químicas para ajudar nesse processo de explosão das rochas, penetre e contamine lençóis freáticos ou aquíferos, se for o caso. E o Brasil tem justamente reservas bastante grandes na região que é vizinha ao aquífero Guarani, região do Paraná e um pouco pelo sul de São Paulo. E nós estamos para realizar leilões para licitar a exploração de gás de xisto. Na França está proibido porque eles consideram que é uma tecnologia perigosa e eles querem ter maior certeza a respeito. Nos Estados Unidos está liberado. Tem regiões ali onde as cidades estão sofrendo tremores porque, claro, você abala toda a estrutura geológica, né?
E o Brasil está a ponto de liberar essa questão. E o gás de xisto ele serve para quê? É como o petróleo, o gás natural que a gente conhece, né? E o carvão, ou seja, é um combustível fóssil que serve para produzir energia, né? Com todas as consequências para as mudanças climáticas que nós conhecemos. Mas há sempre um discurso bem esquizofrênico, né? De um lado se fala como o Brasil pode contribuir para segurar, para deter as emissões de gás, né, de gases de efeito estufa. E do outro lado há um discurso, oba, descobrimos um pré-sal, agora descobrimos um gás de xisto, como se não fossem o mesmo planeta e nem as mesmas pessoas que falam uma coisa e outra. Tá bem, e para a gente finalizar, assim, uma coisa importante que a gente destacou para análise sobre as manifestações de junho, né? Que elas foram espontâneas, foram crescendo e depois agora elas se localizam em alguns espaços, né? E uma das questões que foi o estopim de muitas das manifestações foi a questão do transporte público, né? Dentro dessa sociedade do automóvel, de um ambiente urbano cada vez mais poluído, mais degradado, né? Como é que a luta por um mundo, um ambiente melhor poderia se destacar nessas manifestações? Bom, eu acho que essas manifestações elas revelaram um grau de descontentamento enorme, né, que existia, principalmente na nossa juventude. Eu pude ir em algumas e constatei, né, quem estava lá eram jovens, né, nossos estudantes, etc. Basicamente, que percebiam muito claramente o absurdo que é uma cidade, como as nossas cidades, né, só São Paulo, onde a população pobre mora num canto, vem trabalhar no outro, gasta 3 horas por dia de transporte, né? Péssima qualidade e ainda resolve aumentar, né? O preço desse transporte, né? Isso indica que a cidade é um mero terreno de especulação. Os pobres constroem onde eles arranjam um terreno que não signifique nada, que não valha nada. Depois de construído, aí sim vai aparecer alguém que vai dizer que é dono daquele terreno. A gente tem essas expulsões, o Pinheirinho, né? Aí aparece o dono, né? E aí aparece o dono, aí a polícia vai, desaloja, né? Aí aquilo se torna área de especulação imobiliária e vai-se mais longe. Como é que se transportam as pessoas nessa situação de não planejamento, de não política de moradia, de não... Bom, elas se viram. Aí surgem empresas que novamente especulam, roubam, etc., que são as empresas de transporte. Ou seja, a cidade é um enorme terreno de especulação e de roubo. Ela não é o que devia ser. Alguma coisa planejada, onde você tem política de moradia, tem política... Portanto, não precisa nem de transporte. Se tivesse uma política de moradia decente, você tinha uma mobilidade, né, que não precisava ser feita de ônibus o tempo todo, de morar não sei aonde, trabalhar do outro lado da cidade, né? Era para esse centro da cidade inteiramente abandonado, com um monte de prédio fechado. Por que esses prédios não são recuperados e devolvidos para a população de baixa renda? Ela não ia precisar vir da periferia para lá, né? São coisas assim que saltam aos olhos, todo mundo está sabendo. Eu não sou nem da área de sociologia urbana, mas isso é óbvio. Quer dizer, eu acho que foi de fato o estopim, mas o estopim de uma enorme indignação, né? Com uma sociedade que a última coisa que pensa, governos, a última coisa que pensa é fazer o básico. Saúde, educação, moradia, mobilidade, segurança. Eu queria aproveitar, a gente já está finalizando, no gancho dessa questão que a Claudete fez sobre as mobilizações, que você contasse, sintetizasse assim, as grandes conquistas e avanços dos movimentos ambientais. Você que, além de professora, é militante, que acredita, né, porque a gente fala de uma crise ambiental, né, grave em todo o mundo, mas a gente acredita, né, você acredita, tem movimentos muito organizados, que você contasse um pouco, para a gente finalizando com uma visão um pouco mais otimista, que a gente, nesse sentido da gente continuar lutando, né? Não que o cenário realmente é triste, mas que você falasse um pouco dessas conquistas dos movimentos ambientais, né? No Brasil. Eu não sei se a gente tem conquistas. Eu acho que a única conquista que nós temos é que nós conseguimos, como em outros países também, alertar suficientemente uma parte da opinião pública para a seriedade do problema.
E eu acho que isso já é, nesse sentido, uma vitória extraordinária, porque olha com quem que nós estamos nos debatendo, né? Setores econômicos extremamente influentes, né? Com esse senso comum que tudo que vem da ciência é bom, tudo que vem da técnica é bom, né? E com governos poderosos, porque são eles que tocam, legitimam, né? E realizam essas políticas. Então, eu acho que se há alguma vitória, é que nós estejamos ainda lutando e ainda acreditando que vamos poder salvar de alguma maneira a existência da humanidade num planeta, embora muito mais afetado do que há 100 anos atrás, né? Bem, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, professora Marijane. Foi assim de uma grandeza enorme ter você aqui com as suas reflexões, as suas análises e principalmente pela sua militância, né? Pela militância por uma causa tão difícil e tão importante para todos nós, né? Em todos os sentidos, do ponto de vista da nuclear, da questão da semente, dos transgênicos, né? Então, são coisas que nos afetam diretamente e que a gente, às vezes, do modo como você colocou para nós, dá a impressão de que é muito poderoso esse discurso, né? Essas ações da política, dessas corporações, né? Que tendem a nos afetar e afetam não só nós aqui no meio urbano, mas principalmente cidades que assim vivem, né, muito aos rincões do Brasil, né? Que precisariam de uma atenção mais ampla, né? E tem essa falta de respeito, né? Então eu acho que você esclarece muito para nós a atualidade dessa questão, né, com relação ao meio ambiente, os impactos disso, né? E a gente finaliza, portanto, essa aula com um agradecimento enorme a você. Passo a palavra à Miriam, que foi a sua orientanda, né, e que nos brinda trazendo você aqui. Eu tenho muito a agradecer, porque eu sei que a sua agenda é apertada, a gente está tentando trazer a Marijane desde o ano passado, mas acho que os alunos só têm a ganhar, né? Os alunos de Ciências Sociais, aqui da Metodista, e agradeço à professora Claudete por ter proporcionado a vinda da professora Marijane e feito esse debate, que acho que, na verdade, ela levanta muitas questões que vocês precisam pesquisar e ler com mais atenção, com mais criticidade ao que se vê por aí na mídia, que é muito mais profundo, né? Comece a pesquisar e também abre uma possibilidade de poder pesquisar na área ambiental, que ainda no campo da sociologia ainda é um pouco novo. Eu queria parabenizá-lo, sabe por quê? Porque eu dou aula na PUC, né? Eu dou aula na graduação do curso de RI, do curso de Ciências Sociais e no pós-graduação de Geografia. Nos dois cursos que eu dou aula, não existe uma matéria específica sobre o tema que vocês estão discutindo aqui. Ciência, tecnologia e ambiente. Tem cursos optativos e eu frequentemente dou e tenho muitos alunos. No pós de Ciências Sociais sequer tem uma especialidade em meio ambiente, sequer tem essa atenção. Eu acho que, comparativamente, inclusive eu tenho um aluno aqui do Metodista, que é meu aluno no pós de Geografia. Eu acho que a Metodista dá mais atenção à questão ambiental do que a PUC dá. Eu queria parabenizar vocês por isso. Obrigada. A gente fica por aqui, uma boa semana para todos vocês. A gente se encontra no fórum, tirando dúvidas, né, com relação ao planejamento semanal. A gente também vai orientá-los a fazer as atividades. E estamos à disposição, inclusive numa futura vinda da professora Marijane. Até mais.